Caríssimos seguidores do canal do Casal Broadbeck. Hoje vamos falar sobre um tema complexo e fascinante, a predestinação. Prepara-te para uma jornada através das profundezas da teologia calvinista e católica. Ainda assim, será um vídeo rápido, breve e didático. No calvinismo clássico, encontramos uma doutrina conhecida como dupla predestinação. Esta ideia está presente tanto nos cânones de Dort quanto na Confissão de Fé de Westminster, além dos escritos do próprio João Calvino. Mas o que significa isso exatamente? Imagina que, desde a eternidade, Deus tenha tomado uma decisão sobre o destino de cada ser humano. Para alguns, a salvação eterna, para outros, a condenação. É um conceito que pode parecer assustador à primeira vista, não é mesmo? Os cânones de Dort, um importante documento calvinista, explicam essa ideia de forma bastante clara. Eles afirmam que Deus, para mostrar sua justiça, decretou deixar alguns em seus próprios caminhos, sob seu justo julgamento. Decretou deixá-los na miséria comum, por fim, condená-los e puni-los eternamente. No final, esses serão condenados e punidos eternamente, não apenas por sua incredulidade, mas por todos os seus pecados. É importante notar que este decreto de reprovação não tornaria Deus, para os calvinistas, o autor do pecado. Contudo, ainda que haja essa observação nos documentos confessionais reformados, trata-se de uma incongruência, como veremos. A Confissão de Fé de Westminster, outro pilar do pensamento calvinista, também aborda esse tema. Ela afirma que, pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna, enquanto outros são preordenados para a morte eterna. Mas e quanto ao resto da humanidade? A confissão diz que Deus foi servido passar por alto, destinando-os à desonra e à ira por causa de seus pecados. Tudo isso para o louvor de sua gloriosa justiça. O próprio João Calvino, nas suas Institutas da Religião Cristã, reconhece que esta doutrina pode parecer terrível. Ele admite que é impossível negar que Deus, prevendo a queda de Adão e de toda a sua descendência, quis que acontecesse assim. Desde a eternidade, determinou a salvação de uns e a condenação de outros. Então, o que podemos concluir sobre a visão calvinista da predestinação? Primeiro, que a reprovação é vista como um decreto divino positivo e eterno, não apenas uma previsão. Deus não causa o pecado diretamente, mas decide não conceder a graça salvífica a alguns e ordena soberanamente os acontecimentos até o justo juízo final. É importante entender que, na visão calvinista, esse deixar a própria sorte não é um ato passivo de Deus. É, na verdade, uma decisão consciente e decretada, uma expressão de sua justiça. Agora, vamos dar uma olhada na perspectiva católica sobre a predestinação. A Igreja Católica afirma com firmeza tanto a predestinação à graça e à glória, quanto a existência do livre-arbítrio humano. É uma abordagem que busca equilibrar a soberania de Deus com a liberdade humana. Dentro da ortodoxia católica, existem duas escolas principais de pensamento sobre esse assunto. A primeira é a escola tomista, representada por Domingo Banhes. A segunda é a escola molinista, fundada por Luís de Molina. Para Banhes e os tomistas, Deus predestina infalivelmente alguns à salvação, com base em um decreto absoluto. Esse decreto é anterior à previsão dos méritos humanos. Segundo essa visão, Deus concede graças eficazes que movem infalivelmente a vontade humana, mas sem violentá-la. Já Molina tem uma abordagem um pouco diferente. Ele propõe que Deus predestina com base na chamada ciência média. O que isso significa? Bem, segundo Molina, Deus prevê o consentimento livre que a criatura daria à graça em determinadas circunstâncias. Apesar dessas diferenças, tanto os tomistas quanto os molinistas rejeitam a ideia calvinista de dupla predestinação. Eles não aceitam a noção de que Deus decreta positiva e diretamente a condenação dos réprobos, e sim apenas a predestinação à graça de alguns, e, dentre estes, ainda alguns eleitos à glória. Na doutrina católica, ninguém é predestinado ao inferno, ainda que esta seja a natural condição do ser humano após a queda de Adão.
A condenação eterna é permitida por Deus, mas nunca é algo que Ele deseja positivamente. Sempre é vista como o resultado da livre recusa da graça por parte do pecador. A Igreja Católica ensina que Deus oferece a todos os meios suficientes para a salvação, a chamada graça suficiente. Isso está de acordo com o que lemos em 1 Timóteo 2:4, que diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Nessa perspectiva, só se perdem aqueles que, com plena liberdade e responsabilidade, rejeitam a graça de Deus. Aos que livremente correspondem à graça suficiente, Deus lhes dá a graça eficaz. Perseverando nela, a graça se confirma em glória nos eleitos e predestinados. É uma visão que busca afirmar simultaneamente a soberania de Deus, a oferta universal da salvação e a realidade da liberdade humana. Então, o que podemos concluir de tudo isso? A questão da predestinação é, sem dúvida, um dos temas mais complexos e debatidos na teologia cristã. Tanto o calvinismo quanto o catolicismo oferecem perspectivas profundas sobre o assunto, cada uma com suas próprias nuances e implicações. Obviamente, o calvinismo professa uma visão herética, e o Concílio Ecumênico de Trento é muito claro na sua condenação. O calvinismo enfatiza fortemente a soberania de Deus, vendo a predestinação como um decreto divino que abrange tanto a salvação quanto a condenação. É uma visão que pode parecer dura à primeira vista, mas que seus defensores veem como uma expressão da justiça e da glória de Deus. Por outro lado, a visão católica busca um equilíbrio entre a soberania divina e o livre-arbítrio humano. Ela afirma a predestinação à glória, mas rejeita a ideia de uma predestinação positiva à condenação. Em vez disso, vê a condenação como resultado da livre escolha humana de rejeitar a graça de Deus. Ambas as perspectivas desejam refletir profundamente sobre a natureza de Deus, o significado da liberdade humana e o mistério da salvação. Mas é importante abordar esse tema com humildade e reverência. Afinal, estamos lidando com questões que tocam o próprio coração da relação entre Deus e a humanidade. São mistérios que, em última análise, podem estar além da nossa compreensão completa nesta vida. O que podemos fazer é continuar estudando, refletindo e, acima de tudo, vivendo nossa fé da melhor maneira possível. Os grandes autores de teologia dogmática católica ensinam o assunto com a profundidade que ele requer. E na comunidade Família Broadbeck, cujo link está na descrição deste vídeo, temos um curso completo sobre a graça. Seja qual for a nossa compreensão da predestinação molinista ou tomista ou de alguma escola mista, mas nunca as visões protestantes, calvinista arminiana ou luterana, todos somos chamados a amar a Deus e ao próximo, a buscar a verdade e a viver em conformidade com ela. Espero que esta exploração da predestinação tenha sido útil e esclarecedora para ti. Lembra-te sempre de que, por mais complexos que sejam esses temas teológicos, o mais importante é como vivemos nossa fé no dia a dia. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e de te inscreveres no canal para mais conteúdos sobre teologia e fé cristã. Até a próxima!